7 países que integram a OEA, a Organização dos Estados Americanos, assinaram nesta segunda-feira um documento pedindo a suspensão da Venezuela do grupo. Os autores da proposta são Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Peru e México. A justificativa para a retirada seria o fato do governo de Maduro ter rompido a ordem democrática. A votação deve acontecer ainda hoje no encerramento da 48ª Assembleia Geral da OEA. O representante do Brasil no encontro é o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, que nesta segunda-feira fez duras críticas ao país vizinho. Todos nós sabemos que não pode haver democracia sem liberdade de imprensa, sem liberdade de organização. Não há democracia sem um judiciário independente capaz de dar remédio às arbitrariedades do poder contra os cidadãos. A fala do ministro Aloysio Nunes foi rebatida pelo chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza. Ele defendeu a legitimidade do governo de Nicolás Maduro e perguntou: ¿Cuántos votos sacó el presidente Temer? Es una pregunta válida en este momento, ¿no? Segundo o venezuelano, o Brasil é quem persegue opositores, como no caso da prisão do ex-presidente Lula. ¿Dónde están sus derechos? Está encarcelado también. O ministro Aloysio Nunes respondeu: O presidente Temer teve o mesmo número de votos que teve a presidente Dilma, porque ele era vice-presidente, eleito vice-presidente. O presidente Lula, infelizmente, está encarcerado. Não fico feliz com o encarceramento dele, mas o fato é que é uma decisão judicial que tem que ser cumprida. Ele foi condenado já em 2 instâncias e o processo ainda não se concluiu. Passará pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Para que a suspensão da Venezuela seja confirmada, são necessários os votos de pelo menos 2/3 dos 34 países membros da OEA. Essa possível expulsão da Venezuela, mas os países tomam essas providências e nada muda, né, professor? É o máximo também que você pode fazer. O caso da OEA, a OEA não existe na prática. Essas entidades como Organização dos Estados Americanos, a Organização da Unidade Africana, né? Liga Árabe, são organizações que em certo momento, até a ONU, que não tem importância nenhuma, as entidades ligadas à ONU também, OIT, isso hoje não tem a mínima importância, mas em certa época da história do mundo, não tão distante, isso tinha importância tal. A OEA também tinha importância, a Organização dos Estados Americanos, sediada em Washington tal. Hoje ela não tem importância nenhuma, é zero. Entre ter um voto contra na OEA, um voto a favor, é a mesma coisa. A questão da Venezuela é que a situação é gravíssima. O Brasil poderia ter virado uma Venezuela, né? Só não virou porque a sociedade civil foi às ruas e derrubou o PT. Né? Quem derrubou o PT foi as classes médias. Vamos sempre registrar. Quem impediu que o Brasil fosse uma Venezuela foram as classes médias, no plural, porque elas têm várias frações. Não foi o andar de cima. O andar de cima se locupletou com o PT. Vamos sempre registrar, porque isso é a verdade histórica, recente, né? Então, a questão da Venezuela é terrível. A ditadura se aprofunda, o massacre. A Nicarágua, ninguém fala da Nicarágua, eu queria só lembrar, a Nicarágua está tendo, nos últimos 2 meses, já morreram mais de quase 3 dúzias de nicaragüenses em manifestações de rua, fuzilados na rua, uma coisa inacreditável tal. E a OEA também tem de se pronunciar sobre a Nicarágua, mas não vai resolver nada. O caso da Venezuela, infelizmente, só resolverá de que forma? Infelizmente, vai ter de se resolver de um jeito. Guerra civil é terrível, que pode ocorrer, porque o número de cidadãos venezuelanos armados é uma coisa tenebrosa. As milícias bolivarianas. Vai ter um golpe militar, em certo momento, vai ter uma fratura nas Forças Armadas, e aí vão convocar eleições, vão ter de refazer toda a estrutura constitucional, até a divisão das províncias, né? Foram redivididas pelo chavismo. É uma tarefa, a reconstrução da Venezuela é uma tarefa de uma década. Agora, quanto mais cedo, melhor. Mas até o momento, o Maduro continua tendo o controle das Forças Armadas, que se locupletam com o dinheiro do petróleo e do tráfico de drogas também. É uma tragédia. E quando sobe o preço internacional do petróleo, dá um pouco de fôlego ao governo venezuelano, que é um importante exportador de petróleo, a PDVSA, todo mundo sabe da sua importância, né? E aí dá mais fôlego e tal. E ele vai empurrando com a barriga. Até quando? Até quando tiver um golpe militar. A história da América Latina é assim, e no caso da Venezuela vai se repetir, um país que passou por muitas ditaduras ao longo do século XIX, do século XX, agora no século XXI.